doutrina quando a gente fala sobre escatologia, mas é algo tão importante que vai mudar as nossas vidas, se a gente pensar de fato como que isso pode mudar nosso comportamento, nosso caráter no presente e por vir, se a gente olhar para o futuro. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, por várias vezes, você vai ver a mesma expressão, sobre juízo, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre o fim dos tempos. A Bíblia vai usar sobre a volta de Jesus Cristo, 300 versículos vão citar sobre a volta de Jesus. Por que tantos versículos? Porque Jesus quer alertar a sua igreja. Escatologia é para a igreja. Escatologia para a igreja, falar sobre o fim, não é algo, como eu disse, que nos assusta, porque a gente conhece, a gente sabe, e a gente tem esperança sobre esse dia. A Bíblia também anuncia 30 vezes a expressão juízo final, e nós vamos conversar sobre isso. E a minha oração com você agora, para a gente iniciar, é que seja um mês de despertar para a igreja enquanto noiva de Cristo. Que seja um mês de despertar para a gente poder olhar para o fim e desejar o fim ardentemente. Vamos orar antes da gente começar? Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós, Deus, queremos colocar as nossas vidas diante do altar antes de ler, para clamar. Espírito Santo, nos ilumine. Espírito Santo, vem falar conosco. Espírito Santo, vem dar sensibilidade aos nossos ouvidos para ouvir a sua voz, para discerni-la, e ao mesmo tempo que seja, Deus, uma mensagem aonde o nosso coração possa, Deus, ser preparado para a volta do Teu Filho, ó Pai. Que nós possamos, Deus, entender o que é preciso ser feito, que nós possamos, Deus, corrigir o que nós não estamos fazendo, e que nós possamos, Deus, buscar aquilo que o Senhor, Deus, quer que a gente coloque como prioridade das nossas vidas, ó Pai. Nos ensina, Deus, essa é minha oração nessa noite, e nos desperte, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, Mateus, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, a palavra do Senhor nos diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Essa parábola das 10 virgens, Jesus vai falar sobre como é que funciona o reino dos céus. Lembrando que o reino dos céus, ele já chegou, que foi a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus reina, entenda uma coisa, espiritualmente nos nossos corações. Todo aquele que faz como a Cassiana fez hoje, crê de coração e confessa com a boca: Jesus Cristo
é meu único suficiente Salvador. O que significa isso, pastor? O único suficiente Salvador. O que a Cassiane estava dizendo é, Ele é o único caminho. Não há outro caminho além dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser se for por Jesus Cristo. Foi isso que a Cassiana afirmou aqui, ao tomar essa decisão. Quem entende isso, compreendeu isso, Jesus Cristo já reina dentro de você. Você se tornou a noiva de Jesus Cristo. Porque a igreja somos eu e você. Hoje em Varginha, o pastor Guilherme ministrou aquela palavra que Pedro conversou com Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então diz, tu és o Cristo. E então Jesus diz, bem-aventurado és tu. Quando Jesus diz isso, Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? O próprio Pedro, o próprio Jesus. Porque ele é a pedra angular. A paráfrase das palavras no grego, se você não conhece, às vezes só lê no português acha que está sendo dito sobre Pedro, mas não. A expressão Petros no grego é pedra pequena. Agora, quando se trata de Jesus, a expressão traduzida no grego é pedra angular, pedra de esquina, pedra fundamental. Então, quando Jesus diz sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está falando sobre ele mesmo. A tradução no grego não é Petros, é pedra angular. Ele está dizendo sobre mim mesmo será construída, edificada, solidificada a igreja. Então compreenda isso. Nós fomos construídos como igreja em Cristo Jesus. A nossa fé é firmada nele. Ele é o nosso único, suficiente Salvador. Quando a gente compreende isso, ele reina em nós, a igreja foi fundamentada nele mesmo, ele voltará para buscar a sua igreja. Se você chegou no início do culto, nós lemos Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, onde Jesus revelou a João dizendo, aquele que era, que é e há de vir, ele virá. É isso que ele está falando nessa parábola. Ele vai voltar para a noiva, para buscar a noiva. E quem é a noiva? A noiva é a igreja. Ele vai voltar para buscar. Às vezes a gente não desconhece o contexto judaico de casamento. Então, para nós, é um negócio diferente. Porque hoje, casamento, antigamente, a gente recebia um convite. É ou não é? Dá um trabalho entregar convite, irmãos? É ou não é? Quando eu casei, eu tinha um Fusca. Irmãos, acho que eu vendi o Fusca, tinha uns 300 convites lá dentro ainda. Não entreguei esse convite do casamento. Não dava. Hoje não, hoje a gente dispara um link. É tão fácil. Você cria um grupo e manda uma foto. Né? Manda um link, manda até o site do presente, dá até o link para você pagar já. O negócio é moderno, é diferente, mudou as coisas. O contexto judaico não é esse. Eu preciso explicar o contexto judaico para você entender o que a parábola está querendo dizer, tá bom? Vamos entender o contexto judaico de casamento? Vamos lá. Primeiro, a primeira etapa de um casamento judaico vinha com um compromisso, quando era feito um contrato formal entre respectivos pais. Provavelmente você já ouviu falar isso. Então, a família de ambos os pais se encontravam para dizer, esse moço vai casar com essa moça. Essa era a primeira etapa do casamento. Segunda etapa do casamento, seguia-se o dia do noivado. Então, primeiro fechavam um acordo, está firmado, os dois vão casar, não é, quando chegar a idade. A segunda etapa era o dia que tinha um jantar para o noivado. E eles então faziam um jantar, e aí os noivos estavam juntos, porque já tinha sido tratado entre os pais, agora os noivos estavam juntos na mesa, mas ainda não era o casamento. A terceira etapa do casamento judaico, que é aqui que nós estamos chegando aqui agora, o casamento no qual o noivo era acompanhado dos seus amigos, ele ia buscar a noiva. Então era marcado o dia da celebração, e o noivo ia até lá na casa da noiva, mas ele ia com os amigos dele. E a noiva convidava as suas amigas, o texto fala que eram o quê? 10 virgens. Essas 10 virgens são amigas de quem? Da noiva. Era como se fosse uma espécie de companheiras, de amigas que também vão para o dia da celebração. Elas foram convidadas para participar. Então, quando o texto está falando, é nesse contexto. O noivo, ele vem para encontrá-las. Só que marcou o dia, mas não se sabe o quê? A hora. Então, o que a noiva tinha que fazer? Ela tinha que se preparar. Mas ela não sabia se vinha 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Ela tinha que ficar pronta o dia inteiro. E no texto fala que ele demorou tanto que chegou às meia-noite. Provavelmente, né, ele foi para o dia do noivo. Né? Então, assim,
é aquele momento em que a gente não sabe, a volta de Jesus é sobre isso. E eu percebo que na questão especulativa, tem muita gente querendo saber o dia e a hora. Querido, eu e você não saberemos. Tem gente que acha porque eu sou pastor, parece que Deus revelou só para mim. E aí a maioria das pessoas, quando quer conversar de Apocalipse, fala assim: pastor, fala para mim aí, o senhor acha que é na nossa geração que Jesus vai voltar? Pastor, o senhor viu o sinal, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? O senhor viu que Israel, pastor, você viu aquela guerra que está acontecendo? Todo mundo quer especular sobre o dia, sobre a hora. Querido, a gente não sabe. Jesus deixou claro isso. Não cabe a vocês especular acerca do dia e nem a hora. Isso pertence a Deus, pertence ao Pai. Então, em primeiro lugar, para de especular. Mas o que a noiva tinha que fazer? Ela tinha que estar preparada. É sobre isso que nós vamos conversar. A igreja precisa estar preparada, porque Jesus Cristo vai voltar. O dono da igreja, a pedra angular, o nosso Salvador, o nosso Redentor, Ele voltará para julgar as nações e também as pessoas que estão na igreja. Porque no grupo das 10 virgens, há aquelas que são virgens prudentes, mas aquelas que são virgens nécias. O que significa isso? Tem gente dentro da igreja que não vai entrar na festa. Tem gente que frequenta cultos que não vai entrar na festa, nas bodas do Cordeiro. Por quê? Porque não são cristãos. São pessoas nécias, religiosas, mas que não assumiram compromisso, não estão preparadas, estão brincando com a volta de Jesus. Ele voltará e Ele julgará a igreja. Ele julgará quem de fato está comprometido com Ele. Há 2 vezes só que aparece essa última expressão que nós acabamos de ler. Está no versículo 12. E o texto diz: em verdade lhes digo que eu não os conheço, eu não as conheço. Lembra quando aparece outra palavra dessa? Mateus capítulo 7. Jesus diz que muitos naquele dia vão chegar dizendo para Ele: Senhor, Senhor, fiz isso em Teu nome. Expulsei demônios, profetizei, fui na igreja, entendi história, entendi todo o conteúdo. Ele vai dizer o seguinte: eu não te conheço. Teu conhecimento não te salva. Tua religiosidade não te salva. Placa denominacional não te salva. O que salva é crer de coração e confessar com seus lábios. É isso que salva. E só isso aconteceu na vida cassiana porque há óleo dentro dela. Foi colocado o Espírito Santo de Deus dentro dela, que fez ela compreender que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da vida dela. Então compreenda sobre algo muito importante que nós vamos tratar aqui nessa noite. Evidentemente que o simbolismo da volta do noivo está tratando do quê? Das bodas do Cordeiro. Pastor, o que é as bodas do Cordeiro? É quando Jesus voltar. E Ele vai então celebrar a união com a sua igreja. É sobre isso que o texto está falando. O texto está falando sobre quando Cristo vier para buscar a sua igreja. A pergunta mais difícil é: quem as virgens representam? Na ocasião, Jesus não estava falando de pessoas não cristãs. Jesus não estava falando de pessoas que não professavam a fé nele, mas Ele estava falando do grupo que seguia Ele. Essas virgens simbolizam o quem? Os membros, pessoas, frequentadoras das igrejas. É isso que simboliza essas virgens, as prudentes e as nécias. Porque nesse mesmo grupo há pessoas que de fato aqui são cristãs, cheias do Espírito Santo. Mas há muitos que estão no culto dormindo. Entra e sai cheio de si, achando que vai ser salvo pela sua bondade, pelas suas boas obras, pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade, pela sua moralidade. E ficam depositando a fé nisso. Até que vão ouvir de Jesus, 2 vezes a expressão aparece: eu não vos conheço. Porque não foram salvas, eram convencidas de si mesmas. Conversão e convencimento são 2 coisas distintas. Tem muita gente convencido, mas ainda não é convertido. Pastor, o que Jesus quer nos ensinar ao falar sobre a sua volta? Vamos aprender aqui nessa noite. Vou pedir para o Rafa passar para mim, Rafa, fazendo favor. O primeiro ensinamento é que a volta de Jesus, ela é uma verdade e demanda de nós atenção. Então não negligencie a volta de Jesus. É uma verdade bíblica e demanda de você atenção. Muitos dentro da igreja estão vivendo como aquelas virgens imprudentes, nécias,
todas ali eram virgens, mas havia uma separação, prudentes e nécias. Um alerta é feito, não viva de maneira nécia. O que é um nécio? O nécio é aquele que trata a espiritualidade como uma coisa secundária na sua vida, e ele acha que ele não precisa tomar decisão nenhuma, ele adia para amanhã, ele deixa para depois, ele confia em si, ele confia nos seus conhecimentos, ele confia na sua religiosidade. Ah, nécio! O texto está dizendo isso, nécias, dormiram, não fizeram o que tinham que fazer em vida, e quando ele voltar, não há mais tempo, é agora. É isso que o texto está falando, atenção, a volta de Jesus é uma verdade. As 5 lâmpadas das nécias, preste atenção, o que é ser nécia? É ser imprudente. Você sabe que tem uma vida depois da morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Cabe ao ser humano viver uma só vida. Depois da morte virá o juízo. A Bíblia ensina isso. Só tem uma vida, não tem reencarnação. Você não vai voltar, você não vai ter outra chance. Só essa vida. E depois que você morrer, vai vir juízo. O que significa isso, pastor? Morreu com Jesus, vai para o seio de Abraão. Morreu sem Jesus, vai para o Sheol, vai para o Hades, vai para o inferno, na hora. É assim. Tem gente que acha que vai ficar dormindo. Não. Lucas 16, Jesus ensinou. O mendigo morreu e na hora já foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu e na hora foi levado para o inferno. O ladrão da cruz, do lado de Jesus, se arrependeu e tomou a decisão mais importante da vida dele. Ele diz, eu não mereci, o Senhor não merecia estar aí, eu merecia. Perdoa-me. E lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Lembra que Jesus fala para ele? Hoje mesmo estarás comigo. Então entenda uma coisa. Se a pessoa morre, ou ela está com Deus, ou ela está sem Deus, querido. E isso é eternamente. Não há segunda chance. Não tem como correr para pegar azeite, sabe? Nossa, é agora. E agora? Não, é isso que o texto está falando, é sobre atenção. Só tem uma vida, é agora. Acorda. Sua vida espiritual é a coisa mais importante da sua existência. Não é teu trabalho, não é teu dinheiro, não é tua vida profissional. Essa vida nós somos como a erva do campo. Nós somos como a neblina que logo de manhã está ali, mas o sol bate e se dissipa. A tua vida é efêmera demais. A questão é que tem muita gente vivendo de maneira nécia. Não, deixa para amanhã. Cochila, dorme. Depois a gente tem essa conversa. E vive de maneira negligente. Jesus fez um alerta sobre a sua volta, e eu já falei sobre isso. 300 vezes aparece a expressão sobre a volta de Jesus. Mateus 24, 37 a 39, Jesus menciona que assim como nos dias de Noé, preste atenção, assim como nos dias de Noé, as pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente, sem prestar atenção na iminência da sua volta. O que significa isso? Como nos dias de Noé, lembra o que Noé falou? Deus vai trazer juízo sobre a terra, preparem-se, arrependam-se. O que eles fizeram com Noé? É aquele bobo construindo aquele negócio grande. Eles não sabiam nem o que era arca, porque eles nunca tinham visto um navio. E quando a arca ficou pronta, Deus abriu as comportas do céu. E as portas estavam o quê, irmãos? Fechadas. Não tinha jeito mais de entrar. Irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada nessa noite. Aquele que tem ouvidos, ouça, que o Espírito fale com você em nome de Jesus. Dá atenção a isso. A coisa mais importante da sua vida é essa tomada de decisão. É compreender a obra de redenção de Cristo Jesus na cruz do Calvário por amor de mim e de você. É se render. É compreender, sabe, tão maravilhosa a salvação. Mas nos dias de Noé, eles comiam, bebiam e se davam ao casamento. E nem ligaram para a palavra de Noé. Jesus está falando que agora, nos últimos dias, seria igualzinho nos dias de Noé. O povo está preocupado só com o quê? Já está preparando a agenda de 2025. O financiamento que vai abrir em 2025. A empresa, sabe, o que vai empreender ano que vem. As pessoas estão vivendo as suas vidas como se Jesus não fosse voltar. Ou elas estão pensando, não, eu não tenho nenhum problema de saúde, então eu vou até os 90, então dá tempo de eu adiar essa tomada de decisão para ano que vem, para daqui 5 anos. Eu me lembro de um rapaz que frequentava a nossa igreja, e todo apelo que eu fazia, quem queria entregar a vida para Jesus, ele aceitava. Irmãos, foi 1 ano entregando a vida para Jesus.
Eu fiquei preocupado, porque 1 ano entregando a vida para Jesus e não tomava a decisão de fazer o que a Cassiana fez, crer com o coração e confessar com os lábios. Eu lembro que um domingo eu me aproximei dele e falei, irmão, já faz 1 ano, todo apelo que eu faço, você é o primeiro a levantar a mãozinha, até chacoalha. Falei, dá para ver que você está na pregação, você está prestando atenção, mas você não creu de coração ainda para confessar com os lábios? Você não entendeu a obra de redenção de Cristo na sua vida? E eu me lembro que ele falou igualzinho o jovem rico, falou, entender, eu entendi, pastor. O negócio é o tanto de coisa que eu tenho que mudar. A mão para eu ser salvo eu quero. Mas tomar a decisão e renunciar às coisas da minha vida, isso eu não quero. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja desse jeitinho. Ama a pregação. Na hora da oração da bênção, então, da bênção pastoral, sai até arrepiado. O pastor hoje foi. Mas não quer compromisso nenhum. Não quer ser prudente. Não quer se preparar. Não quer dar atenção. E está vivendo negligente. Entenda uma coisa, você precisa dar atenção. Atenção envolve algumas atitudes. Concentração intensa. Concentração intensa no quê? Aquilo que é mais importante. Todo dia, nós temos isso hoje, no primeiro dia da semana, amanhã é o segundo dia da semana, segunda-feira nós estamos agarrados, buscando a Deus de novo, em nome de Jesus. Cada um na sua casa, lendo a Bíblia, orando, célula amanhã, 7h30 na casa do Rodrigão, terça-feira, 7h30 lá no Jardim das Oliveiras, terça-feira, 7h30 na casa da vovó Márcia, do vovô Paulo, quarta-feira, sabe, lá na Mayra, no João Otávio, quinta-feira, eu posso ficar falando dos outros céus aqui, irmãos, eu não vou conseguir porque são 24, tá bom? Então é muita gente para falar, mas nós buscamos Deus todo dia. Isso daqui é o ajuntamento da igreja, mas nós buscamos Deus todo dia, porque Ele é a nossa prioridade. Eu não busco a Deus só no domingo de Santa Ceia. Não, todo dia. Nós amamos Ele, amamos a palavra dEle, amamos buscá-lo, amamos colocá-lo em primeiro lugar. Dar atenção para Ele é ter uma clareza mental do que é em primeiro lugar. Tem que estar claro aqui para você, se não estiver claro aqui para você, você vai dormir. Se não estiver claro aqui para você, você vai fazer tudo lá fora, menos colocar ele em primeiro lugar. Você vai viver de maneira nécia. Então, tome cuidado para não viver dessa maneira nécia. John Stott, eu falei para vocês, a volta de Cristo não é uma mera doutrina, é uma realidade que deve moldar a maneira como nós vivemos todos os dias. Irmãos, isso daqui molda a tua e a minha vida. Pensar que Jesus vai voltar, eu não sei você, mas o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, irmãos. Posso estar sozinho e o diabo trazer um prato de tentação. Ninguém está vendo, mas o dono da igreja está me vendo. Aquele que morreu na cruz do Calvário por amor de mim, está me vendo. E eu tenho que honrar Ele, não só na hora do culto, bonitinho, com a roupa social. Eu tenho que honrar Ele quando ninguém vê, porque Ele está vendo. O último adjetivo dado a Ele é que Ele é o soberano dos reis. Ele é o soberano, Ele sabe de todas as coisas. Eu não sirvo Deus só no domingo, das 5h30, 7h30. A gente serve Deus todo dia, em todas as nossas ações. Que isso molde a tua vida. Viver para Ele, por meio dEle. Um outro ensinamento: viva de maneira diligente, pensando em seu futuro. Então, como é, pastor? Se eu quero dar atenção, o que eu preciso fazer? Ser diligente. O que é contrário a ser nécio é ser diligente. É estar atento. É tomar atitudes pensando no quê? No seu futuro. Você precisa olhar para o futuro. Se nós somos aqueles que esperam a volta de Jesus, nós precisamos olhar para o futuro sendo diligentes no presente momento. O texto fala que as nécias, o que elas fizeram? Eu não sei se vocês já viram em filmes antigos. O que era essa lamparina? Era uma vasilhinha assim de barro, pequenininha. E dentro tinha tipo um barbante, só que o barbante era solto, irmãos, tá? Ele não era fixo numa vela igual você está acostumado. Ele ficava solto dentro daquele óleo. Acendia ali o barbante, ele ia se consumindo, até que o óleo ia o quê? Ele ia acabando. Então, quem usava a lamparina, ele tinha que o quê? Ter a preocupação seguinte: tá levando a lamparina, mas tá levando aqui do lado um vidrinho para repor o quê? O óleo toda hora, para o fogo manter aceso. Atualizando para os dias da galera da década de 80, década de 70, é usar a lanterna sem pilha. Você precisava levar pilha, é ou não é? Atualizando para os dias da geração Z, Y, e aí tem tantas nomenclaturas que eu já até me perco. Você precisa andar com o seu celular carregado.
Porque a lanterna você não usa mais, agora está no celular. Entendeu para entender? Tem que ser prudente, tem que ser preparado, tem que tomar atitudes diligentes. A questão do óleo aqui simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, quem coloca o Espírito Santo de Deus em nós é o próprio Deus. Mas nós precisamos continuar buscando e nos enchendo. Lembra o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5? Enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com o vinho. O que Paulo está dizendo? Não fica vivendo só pensando na vida terrena, encham-se do Espírito Santo, encha de azeite, fica preparado, porque a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia, ele pode voltar. Da nossa parte, cabe a gente pensar no futuro, a todo momento, ser diligente à espera da volta de Jesus, envolve algumas atitudes. Quais atitudes? É tudo que nós fazemos como igreja. Oração regular. Nós oramos todo dia, irmãos. Nós não temos só um momento de oração. Não é só a live na quarta-feira, 6h30. Nós oramos todo dia. Aquilo ali é o ajuntamento, é quando a gente ora, todo mundo junto. Mas nós oramos no dia a dia. Nós oramos na nossa casa. Eu não sei você, a gente faz devocional junto com os nossos filhos. Antes de dormir, nós temos um momento de oração junto. A gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente conta problema junto, a gente confessa pecado nos momentos de oração junto. A gente faz isso todo dia. Por quê? Porque nós estamos pensando no futuro. A diligência se demonstra com atitude prática. Nós vivemos como igreja, oração regular, estudo da Bíblia regular. Foi muito legal hoje lá no batismo profissão de fé lá de Varginha, na hora que nós fomos examinar, teve uma senhora, esqueci o nome dela agora, teve uma senhora que na hora que ela falou tudo, ela falou assim: pastor, eu amei a última palavra que o senhor disse, aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. E ela falou assim: eu agradeço. O povo confunde muito eu com o Gui, né? Ela falou: eu não sei se é esse ou se é aquele lá, eu estou meio confusa. Ela falou assim: mas eu sei que um desses dois aqui, todo dia, coloca uma devocional lá, e eu leio. E ela falou: eu estou crescendo tanto com a leitura da palavra. Ela virou e falou assim: pastor, tem como colocar para o ano que vem já? Falei: irmã, eu tenho um plus, ano que vem nós vai ter vídeo. Eu e Eveline começamos a gravar vídeo, irmãos, devocional, nós vamos fazer de segunda a sexta-feira, todo dia vai ter um vídeo, meio da Eveline, explicando para você, salmos. Nós queremos te ajudar a ficar vigilante, a ter atitudes, pensando no futuro. O que eu posso fazer hoje? Lendo a palavra, me alimentando dela, estudo da Bíblia diário, viver em santidade, esforce para viver em santidade, porque santidade simboliza uma noiva preparada e adornada. Efésios capítulo 5 fala que Jesus prepara a sua noiva, para Ele mesmo, quando Ele voltar, Ele vai encontrar ela sem mácula alguma, ou seja, sem sujeira, porque a noiva de Jesus, de fato, está preocupada com uma coisa: santidade. Está preocupado de estar com as vestes limpas, brancas, preparada para a volta dele, serviço e amor. Quem é cristão, você tem que estar preocupado com uma coisa, não fica só como espectador no banco, trabalhe, se envolva, faça alguma coisa, compartilhe a fé em Jesus. Foi tão lindo lá, nós batizamos lá, foi uma irmã de profissão de fé, 8 irmãos por batismo e 3 por transferência. E aí nós começamos com a primeira irmã assim: irmã, pode falar seu testemunho. Ela começou a testemunhar, falou assim: meus filhos começaram a ler a Bíblia, começaram a estudar numa escola, que a escola é cristã, e começaram a trazer o ensino dessa palavra, e eu comecei a me interessar. Depois a igreja veio para cá, eu vim no primeiro culto, a pregação já foi para mim, entreguei minha vida para Jesus. Aí, consequentemente, cada um foi falando. A do meio, assim, chegou no do meio e falou assim: a da ponta, que falou que os filhos levou ela me trouxe também faz uns 4 meses. Ela falou, ela descobriu Jesus e ela falou para mim. E essa, irmãos, foi assim, um dos testemunhos mais emocionantes lá hoje. Antes de falar, ela só chorava. Ela chorou uns 5 minutos, até ela conseguir parar de chorar e secar as lágrimas. Ela disse: eu estou chorando porque eu sei a podridão que eu estava. Ela falou: eu estava perdido. Ele foi lá no lamaçal, ele me tirou do meio da lama. Eu estava numa vida podre. Ela falou: até dezembro eu fazia coisas que vocês não imaginam. A desgraça que era. Irmãos, que lindo. A da ponta já encontrou Jesus e já levou a fé em Jesus para a que trabalha com ela no serviço. Porque gente diligente
está pensando no céu, mas também quer que os outros conheçam a palavra que redime e salva vidas também, em nome de Jesus. Nós não só trabalhamos não, irmãos. Sabe as pessoas que trabalham com você lá? Você vai prestar conta se você não falar de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim: eu não tenho sangue nas minhas mãos, quando ele vai para Jerusalém. Isso é duro, né? Isso é forte, né? Sabe o que ele está falando? Eu jamais deixei de falar do evangelho para qualquer pessoa que eu me encontrei. Você tem um compromisso. Você sabe a obra de redenção de Jesus Cristo na sua vida. Você precisa falar isso para outras pessoas também. Para a gente avançar e concluir, J.I. Parker vai dizer: a esperança cristã está enraizada na certeza de que Cristo voltará para restaurar todas as coisas. Isso daqui é a nossa esperança. Se é a nossa esperança, como é que nós precisamos esperar, irmãos? Rafa, pode passar para mim, por favor. Se é a nossa esperança, aguarde a volta de Cristo com esperança e com vigilância. As virgens prudentes, elas estavam esperando o noivo de que maneira? Com esperança. Por que elas estavam esperando com esperança e também com vigilância? Quando o noivo vier encontrar a noiva, nós vamos sair, era o que eles chamavam de procissão. Eles iam pelas ruas, dançando junto, era uma festa. E aí a cidade saía para ver que fulano casou com ciclano. E as noivas vinham, sabe, com as lamparinas, iluminando a noiva. Elas iam juntas do lado. As virgens prudentes, elas estavam com azeite na lamparina e tinham azeite reserva. Estavam preparadas, prontas, tinham o Espírito Santo de Deus e tinham uma convicção: quando Ele vier, nós vamos morar com Ele. Quando Ele vier, nós vamos junto com Ele. Gente, alguém que é cheio do Espírito Santo é vigilante. Alguém que é cheio do Espírito Santo tem uma preocupação, quer mais de Deus. Isso daí é algo normal. Agora, alguém que não tem o Espírito Santo vive como se as coisas espirituais fossem coisas secundárias. Até frequenta a igreja, mas não toma decisão. Não enche lamparina, não está preocupado com isso, sabe? São questões, sabe, mais no campo da intelectualidade ou no campo da religiosidade. E aí, não, irmão, isso daqui é a coisa mais importante. As outras coisas que vai acontecer de segunda a sábado, as demais coisas nos serão acrescentadas. A melhor coisa que nós podíamos escolher para começar a nossa semana era aqui, entendendo que Ele é tudo nas nossas vidas. Então aguarde a volta de Cristo com esperança. E Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quero chamar o louvor à frente. O que Paulo orienta a Tito é: aguarde a volta bendita de Deus, de Jesus Cristo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do nosso Senhor Salvador Jesus. A parábola das 10 virgens, ela nos traz alguns ensinamentos que eu quero concluir agora. Quero chamar os presbíteros também a vir à frente, nós vamos passar o momento da ceia. A primeira coisa é preparação. Pastor, o que significa isso? As 5 virgens prudentes, elas tinham uma convicção. Preste atenção que eu vou concluir a mensagem. É a coisa mais importante você entender isso agora. Agora nessa mensagem. Esse ponto é o mais importante. Você precisa estar preparado. Se Jesus Cristo voltar agora, 7h10, se Ele voltar agora, você está pronto? Irmãos, eu estou pronto. Não tenho medo da morte. Não tenho medo da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque eu tenho uma certeza. Eu tenho o óleo dentro de mim do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo confirma com nós que nós somos filhos. Agora, quem não entendeu isso ainda, pode estar pensando, sentadinho no banco aqui, olhando, entendeu a mensagem inteira e está assim: certeza, certeza. Não tem não, pastor. Mas estou no lugar certo. Mas só estar no lugar certo não vai te salvar, porque é a pessoa certa que te salva, é Jesus Cristo. Estar no lugar certo, mas sem entender quem é a pessoa que redime, transforma a tua vida, não vai te salvar. Então, se você está aqui ainda e não tomou a decisão de priorizar a Deus, de crer de coração e confessar com seus lábios, que você faça isso nessa noite em nome de Jesus. Você toma essa decisão. Um outro ensinamento é vigilância.
A parábola destaca a necessidade de vigiar. Vigia, vigia. Ora, lê a Bíblia todo dia, santidade, se aconselha, busca seu líder de célula, procure um aconselhamento. O tempo de espera, o texto nos fala sobre a demora do noivo. O que significa isso? Que nós não sabemos quando será, mas nós temos que estar preparados. Nós não sabemos. Então, se vier fazer a perguntinha para mim, já sabe a resposta. Eu não sei. Só o Pai sabe. Mas o que eu digo para todos é: você está pronto? Porque o mais importante não é saber o dia, é estar pronto para quando Ele voltar. Em resumo, a parábola exorta a viver em santidade, vigilância constante e preparação.